assistiram, mas agora eu acredito que a gente já esteja tudo ok e não vamos ter mais nenhum problema pelo caminho. Então eu vou retomar aqui o que a gente estava fazendo, né, o que a gente estava falando, vou retomar do início aqui a receita, o preparo, porque eu acho que foi onde a gente pode ter se perdido aí no meio, tá? Se ficar dúvida, por favor, perguntem aí que a gente vai esclarecer e vamos continuar aí com esse agradável dia, com essa agradável tarde, né? Então aqui, pessoal, foram as 2 xícaras, tá? Das nozes moídas, tá? Retomando, se vocês não conseguirem encontrar nozes já moídas, farinhas de nozes, né, para comprar, vocês comprem a noz inteira, congela a noz, tá? E aí sim vocês processam ou batem em pequenas quantidades. Por quê? Porque aí não dá chance dela aquecer, né, o processador, o liquidificador aquecer e essas nozes soltarem seu óleo, né, ficar gorduroso, porque aí vocês vão ter uma pasta de nozes ao invés de uma farinha, uma farofa de nozes, certo? Então, 2 xícaras, tá? Daquela que eu mostrei antes, uma xícara padrão, em torno de 120 gramas. 1 xícara, né, em torno de 120 gramas de açúcar, que já foi colocado, tá? Eu não sei se vocês tinham pego essa parte antes, então o açúcar a Lara já tinha colocado. Agora vamos para o pulo do gato, que a gente diria, né? Aquele detalhe. Nós vamos colocar 5 colheres rasas, né, de sopa de farinha de rosca. Por que farinha de rosca? Importante, pessoal, uma coisa. Essa farinha de rosca tem que ser aquela que a gente encontra em padaria para vender, feita de pão realmente. Não essas farinhas de roscas industriais que às vezes a gente encontra no supermercado, porque aquela não dá um bom resultado, tá? Essa farinha de rosca ela tem um principal papel aqui. A gente falou em gordura da noz, né? Então, justamente, ela está aqui para ajudar a absorver possível gordura que essas nozes vão soltar e ajudar a dar estabilidade nesse doce e não deixar a gordura, né, transpirar por esse doce. E também é uma outra vertente que nos diz o seguinte, nozes, né, é um produto caro, desde a sua origem é um produto caro, né, desde o início do seu uso é um produto muito caro. Então a gente teria uma proporção de noz e um pouquinho da farinha de rosca que também ajudaria a estender a massa e tornar esse doce mais acessível para o comércio, tá? Mas isso é uma acepção que se tem, tá? Que pode ser usado, é usado em outras receitas clássicas, né, francesas, italianas, através da panade ou panada, né, que são massas estabilizadoras e extensoras de receitas, como uma terrine, por exemplo. Então aqui no doce ela vai funcionar como esse absorvedor, né, de possível gordura da noz, tá? Então 5 colheres de sopa de farinha de rosca. Vamos lá, minha filha, lá, põe na nossa receita. Boa! Agora nós vamos colocar um ovo inteiro e 2 gemas, tá, pessoal? É preciso peneirar? Bom, o que eu diria para vocês? Tem muitos doces de Pelotas, muitos deles, na verdade todos os que são a base de ovos. E o que eu quero dizer quando eu falo a base de ovos? Por exemplo, um ninho que vai tanto ovos moles quanto os fios de ovos, fatia de Braga, o recheio do pastel de Santa Clara. Então, que são ovos moles, então quando a gente tem um doce exclusivamente que a sua base é ovo, é gema, né? E quando a gente fala doce de ovos, a gente está falando em gema, então a sua base é gema e açúcar e calda, a gente tem que peneirar para não ficar um gosto forte a ovo. Nesse caso aqui, não é necessário peneirar, certo? Por quê? Porque ele vai entrar como um agregador da massa, tá? Ele vai dar sabor, vai ajudar a dar ponto, mas ele não vai ser perceptível o gosto do ovo, principalmente pela quantidade de produto que a gente tem, tá? Falando em ovos, né, e falando em doçaria de Pelotas, a gente está dizendo que muitos desses doces de origem portuguesa, né, a gente tem aquela velha acepção, né, antiga acepção que não deixa de ser verdade, tá? Que muitos desses doces surgiram dentro dos conventos, né? Porque as freiras, né, os monges, utilizavam as claras para engomar as suas vestes, né, e sobravam as gemas. Então, muitos doces eram feitos a partir de gemas para que tivesse uma finalidade, né?
Então, como eu disse, ovos moles, barriga de freira, recheios de outros doces, ninhos, né, eram feitos à base de ovos, né? Mas como eu disse, os doces de Pelotas são muito além dos doces de ovos e muito além dos doces, né, de convento, que a gente fala. Alguns pesquisadores, né, aqui da cidade, que já, vou citar aqui Elisete Gess, que já esteve lá em Aveiro, em toda a região, pesquisando conventos, pesquisando essa doçaria. Muitos dos doces que a gente tem em Pelotas aqui não se encontram mais lá, ou não se sabem mais onde foram parar essas receitas, né? Então é um doce que veio com o imigrante para cá, né? Isso é muito importante a gente tá falando, porque foram doces, muitos deles, embora sendo construídos fora, foram adaptados e remodelados e inseridos historicamente aqui na cidade, certo? Então eu vou começar colocando um ovo e agora eu vou colocar as 2 gemas, pessoal. Eu vou quebrar, eu quebrei o ovo primeiro aqui, porque ele podia estar estragado, mesmo eu vou fazer aqui porque eu preciso da gema, tá? Eu poderia ter deixado já as gemas separadas. Eu não gosto muito de deixar o ovo separado, pelo simples fato que ela resseca, ela cria película, tá? Então eu prefiro quebrar e utilizar na hora aqui. Então eu vou colocar aqui, essas claras eu vou aproveitar, não vai ser para engomar a doma, tá? Podem ficar tranquilos, a gente já não usa mais isso, não é? E eu acho que se eu usasse, a minha esposa ia querer o meu pescoço, né? Então eu vou deixar clara para fazer um merengue ou um outro doce que a gente possa utilizar depois. Quantas gemas tem aí, minha filha? Vê se está certo. 1, 2, 3. 3? Então estamos certo? Estamos? Então tu vai começar, a Lara vai começar a mexer agora aqui essa receita para entrar o último ingrediente. Começa a mexer aqui, filha. Cuidado para não virar, né? Mexer bem direitinho. E aí vai uma dica, né? Se a panela correr na bancada, a gente bota um paninho e ele já ajuda a fixar. Bem devagarinho. Deixa o pai te ajudar aqui furando a gema. Fura a gema, bem devagarinho. O último ingrediente, pessoal, é amido, tá? Vai um pouquinho de amido. Antes, eles usavam muita araruta, tá? Que era o que se tinha na época. E hoje a gente usa amido. Então eu vou usar uma colher de sopa de amido, tá? Bem rasa, diluída em uma colher de sopa de água. Eu vou diluir aqui esse amido e vou colocar aqui no meu preparo. Diluir bem, tá, pessoal? Bem diluído. Eu não posso botar o amido direto? Não, tá? Porque o amido ele absorve umidade, né? A gente sabe disso. Na verdade, o amido não é para dar ponto, não é para nada, é para ele ajudar também a absorver a umidade, tá? E se eu colocar o amido direto aqui, pode ser que ele não se dilua perfeitamente, não se dilua como seria o ideal, e a gente não tenha um bom resultado. Então dilui o amido numa colher de sopa de água que tu vai ter um ótimo resultado, tá? É obrigatório ir ao amido? Na receita original vai, tá? Em algumas pessoas não utilizam, tá? Mas principalmente porque a gente está falando que o tempo de... Eu vou falar agora, juntar, porque o amido ele vai ajudar também esse doce a se manter perfeito fora da refrigeração. Por quê? Porque o doce de Pelotas não é um doce gelado, ele não pode ir para a refrigeração. Ele é um doce que tem que ficar em temperatura ambiente. Claro, farei um parênteses agora, que é o seguinte. Por exemplo, eu estou vendo aqui da Bahia, né, que a gente está falando que eu achei de 40 graus no verão, né, ou mais, com certeza mais, sensação térmica maior. Vou fazer um doce de Pelotas, ele vai derreter total. Bom, em situações, né, desse tipo, talvez tenha que se manter sob refrigeração. Só que aí não precisa manter gelado, mantém refrigerado. Uma temperatura aí de 20 graus, né, até aí está ok. Importante também, como a gente está usando o ovo, embora ele cozido, ele vai ter uma validade. Esse doce vai ter uma validade aí de 3 dias, né? Em alguns processos pode ter até mais, mas o ideal é consumi-lo em 3 dias fora da refrigeração. E só pegando o gancho que eu esqueci de falar aqui nos ovos, o ideal quando a gente for trabalhar ovo numa receita, ele não está gelado. Por quê? Ele estando gelado, ele não vai liberar os seus líquidos com mais facilidade, tá? Então o ideal é que ele esteja em temperatura ambiente. Então aqui, ó, pessoal, temos o nosso amido diluído em água e eu vou colocar agora aqui na panela. Pode mexer, minha filha.
Pai pode te ajudar? Sim? Cansou o braço? Então tá. Pessoal, nós vamos mexer aqui até incorporar os ingredientes, certo? Ó, nós vamos mexer aqui, eu já vou mostrar o ponto para vocês. Num primeiro momento parece que não vai dar certo, tá? Que ele vira uma farofa. Mas à medida que a gente vai trabalhando esse ovo aqui dentro, ele vai pegando uma certa consistência, principalmente porque tem a ajuda do açúcar. O açúcar, né, é um diluente universal, ele ajuda a diluir, tá? Então, opa, volta para cá. A gente vai mexendo aqui. Ó, quando a gente vê que já está bem uniforme, um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais unido, a gente vai levar ele para o fogo, tá? E aí nós vamos cozinhá-lo até, como a gente fala, soltar o fundo da panela. Só que a gente tem que pensar assim, quem faz brigadeiro, por exemplo, eu estou pegando um doce mais comum, né? Não é aquele ponto do brigadeiro soltar do fundo da panela, tá? Eu vou mostrar para vocês o ponto, vocês vão ver que vai começar a ter um certo brilho. E quando começa a ter muito brilho, a gente precisa ter muito cuidado, por quê? Porque é sinal que as nozes estão começando a liberar gordura devido ao aquecimento, né? Claro, tem o brilho devido ao açúcar estar caramelizando? Tem, mas tem que ter muito cuidado, porque esse doce, uma vez passado o ponto, a noz soltou gordura, a gente não tem como recuperar. Primeiro, por causa do sabor, vai ficar muito amargo, muito gorduroso, e porque a gente não vai conseguir dar ponto nele, tá? Então eu vou levar ele para o fogo agora e nós vamos chegar no ponto ideal desse doce. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos mostrar para o pessoal, filha? Pode ficar aí na tua bancada. Tá gostando, filha, da aula? Onde é que o pessoal tinha que entrar lá? Conta para nós. No site do Senac. Pessoal, e como eu disse para vocês, né, quem quiser aprender mais, quiser saber sobre todos os doces, a história completa, como outros cursos de gastronomia, o cozinheiro, entre muitos outros que o Senac oferece, entre aí no site, tirem suas dúvidas, liguem para as escolas, tem equipes especializadas lá para atender vocês, atender a necessidade de vocês, profissionais altamente capacitados, não é propaganda enganosa, viu? Profissionais capacitados para ajudar a mudar a tua vida. Como eu disse para vocês, aqui em Pelotas, o doce tradicional é o que está tão inserido na cultura que ele é um grande gerador de renda na cidade, um grande gerador de renda. Como eu disse, não são só as grandes doçarias, né, que tem todo o seu know-how, que tem toda a sua história, toda a sua competência, mas também muitas famílias de produção menor que se mantêm através dos doces. Eu estava conversando dos doces com vocês e nós temos uma outra, né, vertente de doces aí, que são os enlatados, as compotas, não é? As conservas, que ainda, né, as geleias, as chimias, que ainda são muito produzidas aqui na cidade. Nas feiras livres da cidade nós encontramos inclusive famílias tradicionais, né, que continuam a produzir esses doces de maneira artesanal, doces cristalizados, compotas, né, com as frutas da estação. Então, não só de doces finos, Pelotas, né, é a cidade do doce. Também tem toda essa outra história que até antecede, né, os doces finos, né? Então, aqui nós vamos mexendo, ó, tá? Ele vai levar em torno de 5 a 6 minutos, dependendo do tempo. O ideal, tá, pessoal, é que a gente não tenha uma panela, como eu vou dizer para vocês, que a gente não encha a panela para fazer, tá? Que a gente tenha uma medida aí de 2 dedos, 3 dedos na panela, para que a gente consiga cozinhar de forma uniforme, tá? De forma uniforme. E nós vamos mexendo devagarinho, tá? Aqui eu estou mexendo com uma espátula de silicone, né? Na tradição antiga seria mexido, né, com uma pá de madeira, uma colher de madeira, mas hoje por questões de higiene, né, de garantir um doce com segurança alimentar, a gente já não utiliza mais, né? A gente sabe que a madeira é um acumulador de resíduos e não podemos dar seguranças na produção.
se utilizarmos esse tipo de material. Tá? Mas se perguntar lá para a avó, para a bisa, ela vai dizer, colher de pau, tinha que usar, mas não se usa mais, tá, pessoal? O silicone hoje, o altileno substitui a altura e a gente consegue ter um bom resultado, tá? Então aqui nós vamos continuar mexendo aqui. Tem que ficar o tempo todo mexendo, pessoal, tá? Tem que ficar mexendo, misturando, porque ela é uma massa bem consistente, tá? E a gente tem que mexer aqui até cozinhar o ovo, tá? Vai levar aí uns 5, 6 minutinhos, bem tranquilo, tá? Fogo médio, tá? Fogo brando, não precisa ser fogo alto, porque também para queimar, não, como se diria na linguagem popular, não paga imposto, né? Para queimar basta a gente olhar para o lado. Ó, aqui a gente está chegando num ponto, ó, que a gente já vai retirar ele daqui, tá? Ó, porque ó, a gente consegue, ó, a gente pega a gente puxa ela, ó, e ela vem toda, ó. Eu vou levantar aqui para vocês verem, ó, tá? Ó, ela está unida, tá? E não sei se vocês conseguem perceber aí pelo vídeo, que ela começa a ter um brilho, ó. Ela começa a brilhar. Antes ela era opaca, tá? E agora ela começa a ter brilho. Então, ó, ela já sai toda do fundo, ó, ela já não se prende mais ao fundo, ó. Tá? Então, aqui a gente vai tirá-la daqui agora para ir para o nosso segundo processo. Brian? Oi! A Daiane perguntou se já está tudo na panela com exceção da noz inteira. Isso, a noz inteira vai ser para a gente finalizar, tá, Daiane? Daiane, né? Isso. Então tá, Daiane, no final a gente vai finalizar com o fondant, que a gente vai fazer agora no próximo passo, e com a noz inteira, tá? Eu vou mostrar direitinho para vocês. Isso mesmo, não vai a noz inteira aqui. Tem algumas receitas, né, pegando esse gancho, que a noz vai mais inteirinha, vai menos moída, mas o ideal é que a noz seja moída, tá? O certo é ela ir moída, tá? Até porque eu acredito que não só... Claro, isso aí, ó, vejam bem, é uma especulação que eu vou fazer, tá? Mas baseado em algumas coisas que a gente lê, que a gente pesquisa. Como eu disse para vocês, eu tive oportunidade durante a minha faculdade, em 2005, de ser estagiário, fazer 2 estágios, né? E um deles eu estagiei com a professora Carmen Schiavon, que desenvolvia uma pesquisa fantástica, né? A doutora Carmen Schiavon, que fazia uma pesquisa fantástica sobre os acontecimentos na cidade de Pelotas entre 1850 e 1950. Então, como estagiário, o que eu fazia? Eu ia para a Biblioteca Pública de Pelotas, pegava todos os jornais das datas, né, dessa data, nessa fatia de 100 anos, e pesquisava eventos que aconteciam em Pelotas segundo os jornais, né? Então, um pouquinho sobre isso eu posso fazer essa pequena especulação, assim. Como todos esses produtos chegavam, tá quente, tá bom? Como todos esses produtos chegavam, muitos não daqui, né? Chegavam em sacas, a gente deveria ter muitas nozes, né? E muito produto que chegava já desmanchado, quebrado, que não teria uma utilidade dela inteira. Então, procuravam se criar, né, pratos ou utilidade para isso que já não tinha aspas utilidade, né? Eles queriam usar noz inteira em tal produto, ok, queriam comer noz inteira, mas e aqueles 20% de noz quebradas, já, né, cuida que vinha junto, então se complementava talvez essa quantidade e fizessem criações, né? Acredito eu, tá? Não posso afirmar, tá? Mas levo muito em consideração isso, até por dados que a gente tem via jornal, assim, né? Jornais antigos. Então, nesse momento, ó, eu vou pegar o meu doce, ó, que estava no fogo, e vou colocar em um refratário para esfriar, tá? Pode ser um outro tipo de prato? Pode. Eu usei o refratário porque Por que eu usei o refratário? Porque eu abri o meu armário, olhei ele e vou usar um refratário, certo? Mas poderia ser uma louça comum, poderia ser inox. O ideal é refratário, tá? Distribui melhor o calor nesse momento, assim, não vai acumular tanto.
E aí, pessoal, importante a gente espalhar aqui bem para que ele esfrie uniformemente, tá? Bom, outro detalhe que vocês vão notar, tá? Quando vocês estiverem fazendo, é que até então, vocês, claro, não vamos sentir o aroma aí, mas nós não tínhamos aroma, tá? De nós até a gente tá fazendo esse processo, tá? O que eu quero dizer com isso? O aroma era muito fraco, como a gente abre o pacote de nozes e ela vem. No momento que a gente começa a cozinhar essas nozes, aí levanta o aroma das nozes, tá? Então isso é um outro indicativo que a receita tá pronta, tá? Quando vocês sentem esse aroma, tá? Brian? Então, vou responder. A Maristela perguntou se pode ser castanha do Pará ou noz pecan. Pode. Então, assim, ó, a noz em si pode ser a pecan, pode ser a chilena. Sendo noz, não tem problema, tá? Claro, vai ter uma pequena diferença entre uma e outra, mas tudo bem, não tem problema. Vocês podem utilizar a noz, tá? Qualquer uma, tá? Já se eu usar a castanha, eu vou ter um resultado muito próximo, tá? Vou conseguir fazer o doce, executar? Vou conseguir executar. Porém, não posso chamar de camafeu, tá? Porque, como eu disse, camafeu é uma receita tradicional. Eu não posso chamar ela de camafeu de amêndoas, por exemplo, tá? Não posso. Mas posso fazer um doce de amêndoas, amêndoas não, castanha, né? Ela perguntou. Posso fazer o doce com castanha e aí tu vai batizar esse doce, né? Conforme tu desejares aí, quem sabe lançar um novo produto delicioso no mercado aí, tá? Mas como camafeu eu não posso classificar ele. É uma questão histórica e de tombamento até de patrimônio material, certo? Espero que eu tenha respondido. Importante, pessoal, esfriar. Não posso levar para a geladeira. Lembrando, doce tradicional de Pelotas não vai ao gelo. Então tem que esfriar em temperatura ambiente. Eu vou deixar ele esfriar um pouquinho, acho que vai dar tempo de modelar alguns desse aqui sim, para mostrar para vocês. Porém, eu deixei um já esfriando, tá, anteriormente, para que a gente pudesse já começar o trabalho de modelagem, tá? Agora nós vamos fazer modelagem. Gostaste da modelagem? Então nós vamos começar esse trabalho, tá? Eu deixei ele esfriando, cobri com filme plástico bonitinho. Depois de frio, se eu cobrir ele com filme enquanto morno, vai criar umidade e aí já não vai ter o mesmo resultado, tá? Eu vou pegar um pratinho aqui. Enquanto esse aqui esfria, nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vou deixar esse aqui, já vou trazer para cá, que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Ó, vocês vão ver que ele vai lembrar, né, se eu botar aqui um pedaço, até um doce de tabuleiro, alguma coisa assim, tá? Mas ele vai sair inteirinho, fácil de modelar. Importante, às vezes as pessoas perguntam, eu posso usar isso aqui como recheio, né, de torta, de bolo, etc. Pessoal, não dá muito certo, tá? Porque, como vocês verem, ele depois de esfriar, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar durinho. E aí, se vocês botarem no meio de uma torta, vocês vão cortar, vai o pão de ló para um lado, isso aqui para outro, e vai ficar uma coisa horrorosa, né? Então, não dá certo não, tá? Como é que a gente vai modelar? A gente vai pegar uma pequena porção e vai modelar como se fosse um croquetinho, tá? Claro, não tão cilíndrico quanto, um pouco mais afinadinho nas pontinhas, mas vamos pegar uma porção e vamos modelá-lo aqui na mão. Quer modelar, filha? Que nem tu faz com as massinhas. Não? Ó, meu Deus. Ó, vou modelá-lo aqui, ó. Bem facinho, tá? Ó, ele não gruda na mão, não precisa untar a mão. Por quê? Como eu disse para vocês, né? A própria noz, ela tem a gordura natural dela, a oleosidade dela, então não tem necessidade, tá? Ó, eu vou modelar facinho aqui na minha mão. Qual é a grande diferença, né, do doce tradicional que a gente fala, né, de Pelotas? Ele é um doce artesanal também. Todos os doces que vocês veem de Pelotas, seja Fena Doce, seja nas confeitarias, ele é feito um a um. Não existe nenhuma máquina, né? Por exemplo, há um tempo atrás, anos atrás, todos os salgadinhos que a gente conhece aí pelo mercado eram feitos um a um. Coxinha, croquete, etc. Hoje o mercado oferece o quê? Máquinas que fazem isso, né? Já no doce tradicional isso não é possível. O doce que vocês comem passou
com certeza pela mão de alguma doceira que fez esse doce 1 a 1. Tá? Brian, a Juliana Nadelli perguntou quantos camafeus rende essa receita? Essa receita vai render algo em torno, claro, do tamanho tradicional do camafeu, tá? Não daquele camafeu que a gente fala de festa, que é menor para coquetel. Ele vai render algo em torno aí de 30, 35 talvez, tá? Em torno disso, tá? Mais ou menos. Ok? Então, pessoal, eu vou modelar mais um aqui para vocês verem, mas não tem mistério, tá? Não tem mistério. Vocês vão modelar como um croquetinho, tá? Ó. Ele não gruda na mão, não se preocupem, não precisa untar a mão, não precisa nada do gênero, tá? Aqui ele tá frio. Eu vou pegar esse aqui que a gente acabou de fazer, tá? Vou mostrar a diferença para vocês aqui. Ele também daria para modelar morno, tá? Mas vocês vão conseguir um resultado melhor já ali, tá? Ó, ele não gruda na mão, eu consigo modelar ele morno, tá? Ó, tirar o excesso aqui. Ó, eu consigo também modelar ele morninho, tá? Ó, bem tranquilo, sem problema, tá? Então daria, mas o ideal é manipular ele frio, tá? Por quê? Porque nós vamos à segunda etapa, que é o fondant, tá? O fondant, pessoal, ele é muito fácil de fazer. A gente vai pegar açúcar de confeiteiro, certo? Vai pegar 2 xícaras de açúcar de confeiteiro e meia xícara de água, tá? Meia xícara de água. Coloca aí, filhota. Coloca esse aí. E vou pegar 2 colheres de chá de limão, tá? Pode ser vinagre, o ideal é limão, porque ele vai dar um pouquinho de sabor, tá? O limão vai ajudar a não deixar açucarado, certo? Vai ajudar, além de dar sabor, não deixar açucarado. Pode mexer, filhota, vai mexendo aqui. Pessoal, em função até do nosso tempo aqui, o que vai acontecer? Eu vou falar a vocês o que a gente faz aqui, eu já tenho um em andamento ali, tá? A gente vai misturar bem aqui, a Lala está mexendo para nós, agora eu vou terminar de misturar para mostrar para vocês. E a gente vai levar em banho-maria até que esteja totalmente dissolvido. Uma vez feito isso, eu posso armazenar, guardar e levar para o banho-maria de novo para usar novamente, tá? Então aqui, ó, eu vou... Não faz mal, filha, não faz mal, cozinha é assim. Tá? Eu vou mexer o meu fondant aqui. Eu vou passar por esse fogo do meio, que é mais forte, e a gente vai ter um resultado mais rápido. Tá? Ele já tá, ele vai ficar assim, ó, tá? E aí é só a gente derreter aqui que a gente já vai conseguir usar, certo? Opa, não faz mal, não faz mal. A gente vai te ajudar aqui. Tá duro aqui? Tá, não faz mal, a gente vai mexer. Ó. Um cheiro bom, filho. Então mais um pouquinho de água. E aí a gente vai mexer aqui, tá? E vai levar esse processo aqui para o banho-maria para que ele derreta. Será que o pessoal consegue ver aqui? Olha só, ele vai ficar assim, ó, tá? Ó. Ele vai lembrar uma pasta americana, mas ele não é, tá? Ele vai lembrar uma pasta americana, tá? Como ele está ali, ele vai ficar assim, a gente vai levar para derreter, certo? Aquele ali já está derretido, porque ele ia levar uns minutinhos, e eu precisava ganhar uns minutos aqui, devido a algumas eventualidades que sofremos aí, mas sem problema, quem não sofre eventualidades em tempos de pandemia, né? E nesse momento de pandemia, o Senac não podia ficar de fora, não podia fugir da sua responsabilidade de estar sempre presente na vida de todos, né? Ajudando a mudar vidas, ajudando a passar conhecimento, né? E participando dessa transformação que muitos alunos passam e começam, né, suas novas jornadas aí. Nesses mais de 12 anos que eu tenho de Senac, eu tenho muito orgulho de dizer que já formamos muitos alunos com muita qualidade. E hoje eu tenho o prazer, né, de poder, não só na parte de doçaria, mas na parte de restaurantes, de lancherias, de todo o serviço de alimentação que a gente
passei pela cidade, eu encontro algum aluno que abriu seu negócio, algum aluno que está chefiando alguma casa, que está trabalhando em alguma casa. Então isso nos deixa muito orgulhosos, né? Deixa o Senac, o Sistema Fé Comércio, muito orgulhosos de fazer parte dessa mudança. Agora, como eu vivo, vou ter que pegar um chapéu, um toque blanchet que caiu aqui de uma menina, que hoje ela não está falante, pessoal, não sei o que houve, mas eu acho que quando eu desligar a câmera aqui, eu vou ter uma falante, né? O que o pessoal tinha que fazer lá? Entrar no... Conta, pessoal, onde é que o pessoal tinha que entrar lá, meu filho? No site do Senac, não é? Isso mesmo? Não faz mal. E então, pessoal, como voltando ao que eu estava dizendo, então nesse momento de pandemia, onde estamos reclusos, né, o Senac não poderia, né, se tornar diferente, porque, como eu disse, a gente sempre preza pelo bem-estar, pela saúde, não só de nossos alunos, mas da nossa comunidade, das nossas equipes. Então, esse festival de gastronomia online, a gente criou para poder ficar mais perto de vocês, para poder dizer que a gente está junto com vocês e que a gente espera que isso passe logo e nós possamos nos abraçar de novo, nos encontrar em nossas cozinhas pedagógicas e que a gente possa continuar fazendo a diferença na vida de todos. É isso que a gente quer. E a gente quer também que esse evento se torne, todo ano aí, um novo evento talvez, além de presencial, também online, para que a gente possa estar trocando essas experiências com todo o Brasil, né? Aproximando o Brasil. Em curiosidade, o curso de doces tradicionais de Pelotas, hoje vocês já conseguem fazer em todo o estado, tá? Mas aqui na cidade de Pelotas nós temos muita procura, principalmente na época de férias de verão, do pessoal que vem de fora, vem da Bahia, Rio, São Paulo, vem fazer aqui, na cidade do doce, esse curso, né? Ficar mais perto da origem, conhecer melhor como tudo acontece. Eu vou botar um pouquinho mais de água só aqui, para deixar um pouquinho mais fluido, tá? Esse fondant. Vocês podem acrescentar à medida que sentirem necessidade. Porque o que acontece? À medida, mesmo em banho-maria, conforme ele vai cozinhando, a gente tem perda de líquido, né? Vai evaporar igual. Muito menos, claro, do que evaporaria, porque a gente está mantendo uma temperatura aqui de aproximadamente 100 graus, que é o ponto de ebulição. O banho-maria serve para isso. Para que serve o banho-maria? Não é? Para a gente não passar a cocção dos 100 graus, não é? Então, aqui meu fondant está derretido, ó, e nós vamos então finalizar o nosso doce, certo? Então aqui, ó, eu vou trazer para cá agora esta panela. Filhota, tem que ter cuidado que a panela está quente, lembra? Cuidado, pode mexer aqui assim. Pessoal, eu vou usar agora aqui um tapete de silicone, tá? Um silpate. Quem não tem, né, o silpate é um silicone de patisserie que a gente fala, ele aguenta alta temperatura, né? Se a gente, ao invés de usar o papel manteiga para um assado, a gente usa o silpate. Mas poderia ser um prato, poderia ser direto na bancada, poderia ser aonde vocês têm aí em casa. Bom, vou ensinar uma coisa para vocês agora, tá? Muito feia, né? Mas é uma maneira da gente fazer para não ter que comprar alguma coisa. Aquele garfo que a gente comprou lá na loja de tudo por R$1, que quando a gente vai fincar ele torta, ele é ruim, ele não serve para nada, vocês vão jogar fora, vocês guardam ele, tá? Um dia ele pode ser útil. Para fazer isso aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos dobrar 2 dentinhos do garfo para trás e vamos manter 2 para frente para que a gente possa banhar o nosso doce no fondant, tá? E ficar fácil de escorrer e não ter muita perda, tá? Então não precisa de um garfo de alta tecnologia, precisa de um garfo, né, aqueles que vêm vários por R$1, que não serve para nada, mas para fazer o doce vai servir. Então ele tinha uma utilidade, certo? Então aqui, ó, muito simples, tem o meu fondant, tá? Ó, bem fluido. Eu vou tirar ele daqui primeiro, dessa panela. Cuidado que vai levantar um vapor, meu filho. Pronto. E vou colocar o meu início de camafeu aqui. Vou passar ele pelo fondant, certo? Ó. Enquanto ele escorre, a Lala vai tirar o plástico daqui, eu vou fazer um furinho.
Tá? Vou tirar o excesso, vou colocar aqui para secar, certo? E aqui, enquanto está secando, eu tenho ó, as minhas nozes, aquelas que eu falei, e vou colocar aqui em cima para finalizar, certo? Vou fazer mais um aqui para vocês. Coloquei no meu fondant, passei aqui com o meu super garfo, não é? Alta tecnologia, né? Pessoal, por que eu fiz isso no garfo, né? Não sei se a minha esposa logo mais vai me torcer o pescoço, mas assim, como eu não estou na escola nesse momento, né? A gente não está na escola até pelo momento de pandemia que a gente vive aqui nessa situação atual, aqui nós estamos em bandeira vermelha, não é? Eu estou sem alguns equipamentos que nós temos na escola, né? Na verdade, e aí eu tive que fazer esse garfo, mas já havia feito em outras oportunidades também, tá? Então todo mundo não precisa sair para comprar um garfo especial, só pegar um escondido aí, né? Não mostra para ninguém e faz direitinho esse garfinho aqui, tá? Então passo no fondant e retiro o meu doce. Pessoal, o fondant é algo muito doce, tá? Claro, vocês devem estar acompanhando e tá vendo, nós estamos falando de açúcar, né? E um mínimo de água. Porém, a noz ela é bastante amarga, tá? Então a gente vai equilibrar com o amargo e o doce, certo? Então assim, ó. Esse aqui nós vamos botar para cá. Pronto. E é deixar ele secar em temperatura ambiente. Não pode, tá, levar para refrigeração. Se vocês levarem para refrigeração, vocês vão ter um doce, quando tirar do gelo, ele vai estar suando, ele vai desmanchar, ele não vai estar bonito, ele não vai estar agradável, tá? E aqui, ó, eu deixei alguns prontos já para nós, devido ao nosso tempo, né? E aí, uma coisa muito importante, né? Eu deixei outros aqui. O doce tradicional de Pelotas, também para caracterizar esse doce, é pelotina branca, não pode ser colorida. Ah, mas vai ter um aniversário que nós vamos fazer prateado. Não, é branco, doce tradicional é branco, tá? E renda também branca e transparente, tá? Fundo rendado que a gente fala, tá? Que é o plástico. Então a gente vai pegar o doce, vai colocar no fundo rendado e vai colocar na pelotina. E aí o doce tradicional de Pelotas está pronto, ó, né? É só a gente degustar. Não pode ser colorido. Pessoal, eu espero, né, embora a gente tenha tido alguns imprevistos aí, ter conseguido passar um pouquinho da história de Pelotas, da história doceira de Pelotas. Que vocês tenham conseguido aprender esse doce, que é muito fácil de fazer. Então a gente quebrou aí um pouco da mística sobre o doce. Claro que tem outros que são bem mais complexos, a gente precisa de bem mais tempo para fazer, entre esfriar uma massa, né? Por exemplo, uma trouxinha de nozes, né, como essa aqui, a gente não conseguiria finalizar agora, porque a massa levaria aí 3, 4, 5 horas para esfriar em temperatura ambiente. Então, lembrando para vocês, nos visitem o Senac, venham buscar conhecimento. A gente também quer o conhecimento de vocês, então venham para cá, mudem, né? A gente sempre fala, mudem a vida de vocês, mudem o profissional de vocês, se tornem profissionais de destaque no mercado, venham se capacitar conosco. Demais, o que nós queremos falar, filha? Agradecer, né, por todo mundo que está nos acompanhando aí. E não deixem de assistir hoje às 19 horas, chefe Gabriel Maschio vai estar fazendo um prato delicioso aí. Seguem, né, o nosso Festival de Gastronomia aí com várias lives ainda. Teremos várias apresentações, não percam, vale muito a pena. Cuidem-se nesse momento de pandemia, fiquem bem, tomem os protocolos, né, de acordo aí com cada região que vocês estão, cuidem dos seus, cuidem de si, que assim todos ficamos bem. Então, um grande abraço para todo mundo, né, filha? O Sistema FEComércio, o SESC e o Senac agradecem muito vocês terem estado com a gente hoje e até uma próxima oportunidade que a gente possa se encontrar
Pessoal, obrigado novamente. Quando vierem a Pelotas, visitem a nossa escola. Vamos ter o maior prazer em recebê-los e mostrar como tudo funciona. Certo, pessoal? Obrigado!